Apareceu o slide na tela? Para mim pareceu, professor. Novo Testamento 2, professor Kleber Evaristo. Isso. Meus queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer estar com vocês. E vamos caminhando, né? Pela graça e misericórdia de Deus, vamos compartilhar algo com vocês a respeito do Novo Testamento. Então, a nossa aula de hoje é basicamente uma apresentação da questão das epístolas, o que são as epístolas e quem foi Paulo, né? Saulo de Tarso. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza nessa aula em nome de Jesus. Mudou aí, né? Amém, glória a Deus. Não mudou. Ok. Então, na minha geração ainda era muito comum as pessoas se comunicarem por carta, né? Depois que lançaram aí os meios eletrônicos, a gente perdeu esse costume. Então, é tão fácil você se comunicar com alguém hoje, devido à tecnologia que temos. Então, a gente não usa mais carta. Então, se fala em epístola ainda, né? Pouca gente conhece esse nome. A gente é familiarizado com esse nome por causa da Escritura Sagrada. Mas os nossos meios de comunicação, eles mudaram muito. Então, o que vem a ser uma epístola, né? A epístola, primeiramente, a gente tem que entender que é um gênero literário, faz parte da Escritura Sagrada. Então, era muito comum, nos tempos antigos, as pessoas se comunicarem por epístola. Então, no mundo antigo, era dado grande valor às epístolas para a interlocução entre pessoas e grupos. As epístolas eram cartas, mas não como as de hoje. A gente não sabe nem o que é carta hoje, né? Quase ninguém usa mais. Dentre os mais instruídos, as cartas imitavam as formas orais da retórica. Em outras palavras, eram aplicadas na escrita as mesmas regras utilizadas na arte do falar bem em público. As epístolas possuíam diferentes características, tais como carta de repreensão, carta de amizade, carta familiar, carta estética, destinada à elite, carta oficial. Então, eu lembro que na minha adolescência, toda a comunicação que a gente fazia com parentes que estavam no exterior, por exemplo, em outras cidades, em outros estados, era por carta. Raramente a gente conseguia fazer uma ligação interurbana. Hoje também quase que ninguém liga, né, para ninguém, ninguém escreve para ninguém, porque os meios de comunicação mudaram. A gente tem se falado muito pelo WhatsApp, né? Daqui uns dias até o e-mail vai cair no desuso, que a gente tem se comunicado mais hoje pelo WhatsApp. Então, a epístola é muito importante para a gente entender a estrutura do Novo Testamento, esse gênero literário do Novo Testamento, que na verdade é a maioria do Novo Testamento, e principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Quem foi esse Paulo, o Saulo, né, que foi o autor dessas epístolas? Na verdade, a maioria do Novo Testamento foi escrito por ele. As epístolas paulinas, de Romanos a Filemão, 13 no total, são assim chamadas por terem como autor Paulo, o apóstolo. Paulo não consta na lista original dos 12 escolhidos por Cristo, sendo um deles Judas Iscariotes, que foi posteriormente substituído por Matias. Vocês se lembram desse episódio, né? Judas se perdeu, foi enforcar-se, e a igreja se reúne numa assembleia, e eles então lançam sorte, depois de oração, e o Espírito Santo direciona que a sorte caia sobre Matias. Então eram 12 apóstolos, um se perdeu, Matias ocupou, na verdade, o posto de Judas, e voltaram a ser 12.
Então, geralmente, o apóstolo Paulo é contado como apóstolo, mas somando aí um número de 13. É interessante isso. Vocês sabem, pode abrir o microfone e falar comigo. Vocês sabem quantos apóstolos existem na Escritura, no Novo Testamento? Alguém sabe me falar? Abra o microfone e fala comigo. São quantos apóstolos? Me ajuda, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Então, Então, eu já falei para vocês aí que com Matias e Paulo somam um número de 13. Vocês acham que a Bíblia menciona mais apóstolos ou não? Vocês não vão falar comigo, eu vou falar sozinho. Peraí, calma aí. Eu baguncei aqui tudo. Ó, se eu falar para vocês que a Bíblia fala de mais apóstolos, tem mais. Vocês estão com Bíblia aí? Se não tiver, pega. O Lindomar ali só levantou, tá acima dele a biblioteca lá. Eu vou pedir para alguém abrir em Atos, capítulo 14. Atos 14, quem pode abrir aí? Não ouvi não, né? Acho que baguncei aqui o trem aqui. Tô achando que o microfone. Atos 14, versículo 4. Versículo 4. 4. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Ok, outro pelos apóstolos. Agora lê o verso 14, Mateus, para a gente saber quem eram os apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando. Pode continuar? Não, só até aí. Então, quais eram os apóstolos Só que até aqui, Lucas está mencionando aí? Mateus falou o nome dos dois. Barnabé e Paulo. Barnabé e Saulo. Vocês sabiam que Barnabé foi apóstolo? Não ouvi, nego? Eu não ouvi, Então, não. Barnabé... Fala, pode falar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, olha só. Se Barnabé também era apóstolo, quantos temos agora? Eu tinha dito que com Paulo era 13. Se Barnabé era apóstolo, 14, né? 14. Ok, vocês acham que tem mais apóstolos? A Bíblia fala de mais? Vocês acham? Ó, na versão revista e atualizada, a Bíblia fala assim em Atos 14, 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Então, não há como negar que Barnabé era apóstolo. Abram as Bíblias, por favor, em Gálatas agora. Gálatas.
Tá me ouvindo aí, professor? Gálatas, capítulo 1. Tô no mudo, ó. Gálatas, capítulo 1, verso 18 e 19. Quem pode ler para a gente? Pode ler, professor? Pode. Depois, passado 3 dias, fui a Jerusalém visitar Cefas e fiquei com ele por 15 dias. Porém, não vi qualquer outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. O 20. Pode Não, continuar? 20, não precisa não, 20. Então aí tem mais um apóstolo. Esse aí é Tiago, quem? Irmão do Senhor. Ah, então não é o Tiago, irmão de João, né? Que foi Não, morto. esse é o Isso, meio-irmão de Jesus. isso. Naquela ocasião, Tiago já havia sido morto ao fio da espada. Então presta atenção. O Tiago, meio-irmão de Jesus, também era apóstolo. Isso fica bem claro em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele preside a assembleia lá em Jerusalém. Se ele não tivesse voz apostólica, ele não tinha autoridade para dar a palavra final. Então, ele também era apóstolo. Então, soma um número de quantos agora? 15. 15. Será que tem mais? Tá mais aí, né? Abra a Bíblia em Romanos. Romanos. Gente, Você não tá me só um ouvindo, hein? minutinho. Abre em Romanos, o último capítulo. O meu áudio tá saindo aí? Alguém Tá me ouvindo? saindo. Ah, tá. Porque eu mexi aqui no computador, virou uma bagunça. Obrigado aí, irmão. Vai de quê, meu querido? Ele falou Romanos quanto? Romanos capítulo 16. Isso. Versículo 7. Versículo 7. Pode ler? Pode. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Meu Deus do 8. céu. Não, só o 7. Só o 7, né? Só o 7. Andrônicos e Júnias, dois apóstolos aí que se distinguiram entre os demais. Agora, olha só que interessante. Há uma discussão em relação a esses Júnias aí, ou se é Júnia, se era um homem ou uma mulher. O presbiteriano, quando escuta isso, fica assustado, né? Mas um dos pais da igreja, chamado Papias, ele diz que Júnia era uma mulher, uma apostolisa. Já pensou? Se de fato for uma mulher, pode ser um homem, né? Porque como é um nome derivado do latim, Júnias era muito comum os nomes latinos, né? Cláudius, Júnias, e assim sucessivamente. Mas há uma discussão acirrada no meio da teologia, onde alguns afirmam que era uma mulher. Tem um livro interessante chamado Ministério Feminino em Perspectiva Histórica, que diz que era uma mulher. Eu não quero entrar no mérito da questão, só estou falando que choca com algumas visões, né? Porque há grupos que não admitem a condição do pastorado feminino, imagina a condição de um apóstolo mulher, né? Mas independente do sexo, aí se era homem ou mulher, são mais 2. Então, quantos apóstolos agora? 17. Meu Deus do céu. Aumentou demais o número, né? E não é eu que estou dizendo, não, é a escritura.
É a escritura. Mas vocês acham que tem mais? Então, já apareceu isso aí, deve ter mais, né? Porque, Primeira vamos lá. Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, Capítulo 1, primeiro versículo 1. Vamos ver quem que escreveu essa carta. Paulo, Silvano e Timóteo. Opa, Aí, peraí. Então, foi uma carta composta por 3 Por pessoas. Paulo. O autor principal é Paulo, mas a coautoria da carta também é atribuída a Timóteo e a Silvano. Silvano. O Silvano, né? Quem é esse tal de Silvano? Silvano era um grego, né, pastor? Não, Não? Silvano é o mesmo Silas. É o mesmo. É o mesmo Silas. Então, presta atenção numa coisa. Os autores da epístola a Timóteo, aos Tessalonicenses, aliás, é Paulo, Silvano e Timóteo. Agora, vai no capítulo 2. Repete o versículo aí, Tessalonicenses, primeiro. Tessalonicenses Primeiro. 1, primeiro. Hum. Agora, Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 6 e 7. 6 e 7. Do primeiro. E nem buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos ser-vos pesado como apóstolos de Cristo. Antes fomos brados entre vós com a arma que cuida que com ternura o próprio filho. Então, olha 6 e só. 7? Olha só o que eles estão dizendo. Olha só. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como apóstolos que somos. Então, de 17 pulou para 19, porque Paulo a gente já tinha contado, né? Uhum. A gente já tinha contado Paulo, então acresceu-se ao número dos apóstolos, e agora Silvano e Timóteo. Então, a Escritura, ela nomeia, ela dá nome a 19 apóstolos. Tinha o grupo principal dos 12, tanto é que quando Judas se perdeu, a igreja fez uma assembleia e elegeu Matias para o lugar dele, mas aí apareceram os outros. Apareceram 7. Então, nós não temos mais menção no Novo Testamento de outros apóstolos. Mas a Bíblia nomeia 19. Quem já sabia disso? Só sinaliza para mim aí. Não sabia, não. Esse outro, última referência, eu perdi ela aqui. 1 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7. Então, olha só, a aula de hoje já foi extremamente proveitosa. Você já descobriu algo novo que você não sabia até hoje. Mas você sabe por que a gente passa despercebido? Porque a gente lê a Bíblia sem atenção. A nossa leitura bíblica é muito deficiente. Não é? Isso mesmo. A gente fica, às vezes, importando demais com o número de capítulos que a gente tem que ler por dia para cumprir aquela tabela de leitura anual, e a gente lê sem aproveitamento. Eu lanço um desafio, começar a ler a Bíblia de maneira mais proveitosa. Estou falando isso para mim mesmo. Porque esses dias eu estava pensando aqui no meu compromisso com Deus,
Eu estou lendo a Bíblia de maneira insignificante. E a gente precisa observar bem a Escritura para essas nuances não passarem despercebidas da gente, né? Porque se passar despercebido, você perde o conteúdo, você deixa de entender muita coisa. Mas eu quis mencionar isso para a gente entender que, além dos 12, tinham mais esses 7. E se Judas não tivesse se perdido, seriam 20, né? Não, 20 não, porque não iam eleger Matias para o lugar dele. Mas então, a maioria das epístolas do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Algo interessante, quem foi esse apóstolo Paulo aí? A Bíblia fala muito pouco, né, a respeito dele, a respeito do nascimento nem menciona. Mas alguns teólogos defendem que ele pode ter nascido cerca de 10 anos depois de Jesus, porque em sua primeira aparição nas Escrituras é retratado como jovem. Por outro lado, há teólogos que defendem que Saulo tinha pelo menos 30 anos no período em que começou a perseguir a igreja. Então, outros interpretam o texto de Atos 26:10, que quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Esse itálico aí foi da autoria do pastor Guilherme Burjac, que o texto é dele, né? Como sendo uma alusão à possível atuação dele no Sinédrio. Se ele era de fato membro do Sinédrio, e com certeza era, essa atividade ela não era permitida antes dos 30 anos de idade, que era a idade da maioridade entre os judeus. Mas algo muito interessante sobre Paulo, e que muita gente erra, é de falar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Quem já ouviu falar nisso? Eu já, inúmeras vezes. E é um grande equívoco, né? Um grande equívoco. Porque o nome de nascimento era Saul. Saul. Agora, o problema é o seguinte, a discussão gira em torno do nome, se esse nome foi uma homenagem ao rei Saul, o que eu acho bem difícil, né? Ou se foi a condição da mãe dele ter tido problemas para engravidar, porque a palavra Saul, Shaul, em hebraico, significa recebido mediante oração, literalmente. Então, provavelmente, a mãe dele deve ter pagado um preço de oração por ele, e quando ele nasceu, ela deu a ele o nome de Shaul, que é Saulo. Saulo aí é a forma latina do nome. Então, ele tinha o nome Paulo por causa da sua cidadania romana. Ele era um cidadão romano, herdou isso provavelmente dos seus antepassados, avô, pai. E ele era um judeu, ele mesmo se define como judeu, e ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que foi um grande mestre judeu da sua época, né? Então, Paulo era fariseu. Por isso que ele perseguiu a igreja no início. Ele era um fariseu radical, né? E que tinha como base a lei, os profetas e os escritos. Então, quando você ouvir novamente essa condição de que o nome Saulo foi mudado para Paulo, você já descarta. Isso não é verdade. Ele tinha os dois nomes. O nome Shaul, por causa do seu nascimento, era judeu, hebreu de hebreus. E o nome Paulo, na verdade, era o nome latino. E ele, então, preferiu usar o nome Paulo por causa do seu ministério entre os gentios, e saber também que quando ele ainda era conhecido como Saulo, ele perseguiu a igreja. Então, se ele continuasse usando o nome Saulo, com certeza ele não teria a abertura que teve para pregar o evangelho, que o povo ia correr dele automaticamente, por causa dos rumores e das histórias de que Saulo perseguia a igreja. Inclusive, então, em Damasco... Oi, pode falar. O senhor me permite? Permito. Quando ele estava indo a Damasco, que ele teve um encontro com Jesus ali. Certo. Ananias, quando Deus fala com ele, para ele
e ter com Paulo, ele não, de forma alguma ele queria cumprir a vontade de Deus, e ele fala com Deus que não iria porque ele ia ser morto. Então, justamente Ele ia por ter que isso, revelar a identidade dele, né? a fama negativa de Saulo era enorme, né? Para quem era cristão, falou, Ananias pensou, mas o que Deus está fazendo comigo? Vai enviar alguém para me matar? Literalmente foi isso que ele pensou, né? Ele tinha certeza que ia ser morto, né? Porque Então, Paulo, ele estava com Saulo, ele estava com cartas para trazer os irmãos manetados de lá para ser crucificados, julgado, isso enfim, mesmo, julgados, né? isso mesmo. Então, por isso ele preferiu usar o nome Paulo, que era o nome da sua cidadania romana, ao invés de ainda se chamar Saulo, por mais que tinha esse nome, era o nome de nascimento. Professor, o senhor pode falar um pouco da reunião em que Barnabé escolhe Paulo para andar com ele, sendo que os outros discípulos não queriam? Mas justamente por causa dessa condição, né? Presta atenção nisso. Barnabé também era um judeu fervoroso. E Paulo, no início da história que a gente começa a perceber ali em Atos, perseguia a igreja. Ele ainda estava presente na morte de Estevão, então ele começou a perseguir a igreja. E quando ele se converte, você mesmo mencionou a questão de Ananias ali, Uhum. É. foi difícil perceber que, de fato, Deus tinha feito um trabalho, uma obra magnífica na vida desse homem. E a história que a gente tem descrita em Atos, ela é muito resumida, né? A gente acha que Paulo já converteu de Damasco, foi para Jerusalém, e assim, automaticamente a gente sabe que não, né? A Não, gente não foi sabe assim. que para ele voltar para Jerusalém, demorou um período bem extenso aí de anos. Ele não voltou para Jerusalém depois da sua conversão, a não ser no fim de 3 anos. Vocês já leram isso no Novo Testamento? Eu já. Então, ele permaneceu longe de lá 3 anos. Então, ele teve um discipulado com Cristo aí que a gente não sabe nem explicar, né? Porque Paulo fala de coisas que nenhum dos apóstolos que andaram com Jesus fala. Por exemplo, a ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo traz algo da ceia sobre a condição de o homem examinar-se a si mesmo, que nenhum dos outros falou. Os outros estavam presentes e ele não. Mas ele diz assim lá, ó, assim como eu recebi do Senhor, assim também vos entreguei. Aonde que Paulo recebeu isso? Isso aí foi num particular, né, pastor? Foi num tete a tete, né? Porque a gente não sabe explicar as experiências que esse homem teve com Cristo, né? Então, Barnabé, com certeza, quis andar com Paulo, porque Deus já tinha dado convicção para ele que, de fato, Paulo tinha se convertido verdadeiramente. E eles andaram muito tempo juntos, até um determinado desentendimento, né? Mas andaram juntos um Uhum. bom tempo. E esse é o Por- perfil do autor da maioria das epístolas do Novo Testamento, e que a gente vai estar estudando juntos aí. Eu tenho o meu número de WhatsApp. Quem precisar de tirar alguma dúvida comigo, eu sou bem acessível, pode mandar mensagem. Opa, Talvez eu não foi eu que responda é. na hora. Talvez eu não responda na hora, porque eu tenho muita ocupação, trabalho durante o dia, mas eu prometo que vou ler com carinho e vou responder. E nós vamos ter Eu mais que é. dois encontros ainda nas segundas-feiras, né? Onde a gente vai estar tratando de questões ainda dessa disciplina. Qualquer dúvida em relação à disciplina, podem falar comigo, e qualquer dúvida técnica, falem com a Maria Sirlene aí, que, ô menina atenciosa, ela se preocupa com vocês, viu? Qualquer probleminha, ela está pleiteando a causa de vocês aí, vou falar, eu gosto muito de trabalhar com ela é muito atenciosa, muito preocupada com vocês, questão de nota, quando dá problema, ela me procura, vamos ajudar, vamos ajudar.
Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Nossa, que Tá benção. certo? É porque a gente sabe que às vezes dá um probleminha na plataforma aqui, um exercício soa mal, tá errado alguma coisa, vocês respondem, ele não calcula. Então, a gente está aqui pronto para ajudar no que for necessário. Tá certo. O Certo? senhor vai passar o número do contato do senhor? Vou passar sim. Se tiver material aí de anotar, já anota. Eu vou falar aqui, ó. Uhum, eu tenho. 62 Cadê na mesa? 999 99. 07 Uhum. 0029. Ok. 39. 99 É. 99 999 39 Uhum. 07 0029. Pode me acionar lá que assim que eu puder eu respondo. Tá bom. Deixa eu ver vocês aqui. Abra a câmera aí, gente. Abra a câmera. Deixa eu ver o rostinho de cada um aí. O Mateusão tá aí. O Mateus eu já conheço há um tempinho. A gente tem caminhado junto aí. Então, meus queridos, o autor dessas epístolas foi um homem que passou por um processo de conversão bem peculiar.